Pode deixar. Bom dia, então, para todos vocês. Que bom voltar a encontrar cada um aqui. E hoje nós teremos como tema da nossa aula a soberania e o senhorio de Jesus Cristo. Quando a Bíblia nos fala sobre Jesus Cristo, ela faz uma afirmação enorme. E uma dessas partes da Bíblia que faz esse tipo de afirmação está lá em Hebreus, que diz que Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Essa afirmação chama a nossa atenção para uma realidade extraordinária, nós não encontraremos em nenhum outro lugar a não ser na própria Bíblia. E antes de ir adiante, nós vamos orar a Deus, pedindo que Ele nos ajude a compreender o que está reservado para nós aqui nessa manhã. Senhor, eu quero colocar diante do Senhor nossa vida, confessando a nossa inteira necessidade de que o Espírito Santo nos ajude nessa manhã, nesse tempo que vamos ter aqui, para podermos juntos entender, para poder viver a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Quando nós, então, falamos sobre a soberania e o senhorio de Jesus Cristo, nós temos dois textos fundamentais para compreender essa verdade, e o primeiro texto é esse de Romanos 10, e eu chamo a sua atenção para ele. Embora todos esses 15 versículos sejam importantes porque nos mostram o contexto, eu quero destacar especialmente os versículos 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. A fé que confessa o senhorio. Diga, Ricardo. Não, é para vir para cá. Obrigado, Ricardo. Obrigado. A fé que confessa o senhorio. Quando nós vemos um versículo como esse, talvez nos escape o sentido grande que ele tem, porque o termo Senhor que é usado aqui, confessar Jesus como Senhor, é um termo que não era usado de maneira como muitas vezes é usada hoje essa palavra. Nós usamos o termo Senhor hoje para pessoas de maneira polida, não é? Mas na época de Jesus Cristo, o termo Senhor era um termo específico, que era aplicado apenas a quem era proprietário, se você tinha propriedades, que incluía bens e que incluía pessoas também, porque naquela época havia escravos.
Então, os escravos chamavam seus proprietários de senhor. Mas, de maneira absoluta, esse termo era usado para o grande governador do mundo, que na época de Jesus Cristo e dos apóstolos morava em Roma, era o imperador romano. E havia até uma festa em todos os lugares onde o Império Romano dominava, que as pessoas eram convocadas a comparecer diante do busto do imperador, queimar incenso e dizer a frase: César é Senhor. Era mais do que um ato cívico. Para alguns imperadores, era um requisito de adoração. Um dos imperadores que fazia questão era Domiciano, que, aliás, mandou cunhar uma moeda que tinha a efígie dele, e ao redor da efígie estava escrito: Domiciano, Senhor e Deus. Nem todos os imperadores romanos tinham essa humildade, mas vários deles tiveram. Portanto, quando nós lemos aí, se em teu coração creres e se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, essa profissão de fé era questão de vida ou morte para os cristãos. A princípio, os imperadores romanos não se preocuparam muito com os cristãos, passaram a se preocupar mais com eles a partir do imperador Nero, que foi quem mandou matar os apóstolos Pedro e os apóstolos Paulo, segundo as informações históricas que temos. Mas a partir do momento que os cristãos começaram a se multiplicar, a crescer, a influência cristã começou a ser notada e começou-se então a perceber que havia um conflito, ou pelo menos a parte dos imperadores começou a perceber isso, porque os cristãos confessavam que eles tinham um Senhor acima do imperador. E isso certamente trouxe a ameaça, e então os cristãos passaram a ser duramente perseguidos. Por isso, confessar que Jesus é o Senhor não é uma questão de educação, mas é uma questão de vida, que pode custar a própria vida a alguém. Hoje a gente vê a mesma coisa acontecendo em pedaços aí do mundo, em partes do Oriente Médio especialmente, mas também na África, que tem acontecido muito, aonde pessoas estão sendo mortas por confessarem que Jesus é o seu Senhor, o seu Salvador. Elas poderiam negar isso, mas elas sustentam isso. E por causa disso, estão sendo degoladas, queimadas vivas, crucificadas e de outras maneiras terríveis elas estão perdendo suas vidas também. Portanto, confessar que Jesus é o seu Salvador, é o Senhor de sua vida, é um compromisso vital ou mortal. Nós, entendendo isso, temos também esse outro texto, que é o de Filipenses, que agora eu convido você para folhearmos nossa Bíblia, para chegar aí em Filipenses.
Esse texto de Filipenses é um texto importante para a nossa compreensão de quem é Jesus Cristo, porque aqui o apóstolo Paulo nos diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, novamente, o apóstolo Paulo nos dá aqui que dizer que Jesus é o Senhor demanda uma convicção sobre quem Ele é. E essa é uma das necessidades absolutas que qualquer pessoa tem. Já que eu vou correr o risco de perder a minha vida por alguém, eu preciso saber quem Ele é. Já que eu vou fazer escolhas e vou escolher os rumos da minha vida, não pelos meus próprios desejos, impulsos, vontades, mas eu vou ter que cogitar e, de fato, levar a sério a vontade de Deus para a minha vida. Então eu preciso saber quem é essa pessoa que vai ter a influência primordial nas minhas escolhas. Porque o chamado cristão é um chamado para viver não mais para nós mesmos, mas deixar que Deus paute a nossa existência. Mas quem é, então, essa pessoa que vai ter tamanha autoridade sobre mim? Então, é nesse texto de Filipenses que nós encontramos. O versículo 5 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A palavra sentimento é melhor traduzida pela palavra disposição mental. Sentimento para nós tem muito a ver com coisas que vão e passam, né? Vêm e vão. Coisas que passam, mas a palavra original na língua grega que o apóstolo Paulo usou é uma palavra que tem mais a ver com a disposição mental do que com sentimentos. Eu acredito que na NVI tem outra palavra. Alguém tem a NVI aí? Eu não tenho a minha aqui. Como é que está a tradução da NVI? Cinco. Isso, atitude, né? Então eles preferiram a palavra atitude em lugar da palavra sentimento, que também eu creio que é uma palavra que traduz melhor o termo grego. Mas então, se esse é o nosso desafio de ter essa atitude, essa disposição mental, olhando para Jesus Cristo, é importante saber quem é. Então é preciso que essa convicção sobre Jesus Cristo esteja assim bem clara e bem nítida, uma vez que a nossa vida vai ser pautada por Ele. E aqui no nosso texto nós encontramos um alicerce para termos essa convicção, porque aqui
é atribuído a Jesus Cristo um título que só Deus tem na Bíblia. Só Deus. O título é o título Senhor. Senhor. Senhor não é nome, Senhor é título. Quando você folheia e lê o Antigo Testamento, o Senhor do Antigo Testamento é Javé, ou Jeová, ou Iavé, depende da forma como você vai pronunciar aquela palavra. Quando o Novo Testamento foi traduzido, quando o Antigo Testamento foi traduzido 200 anos antes de Cristo, cerca desse período, o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego. Eles precisavam traduzir aquela palavra que designava Deus. Mas qual palavra da língua grega serviria? Porque era uma palavra que no próprio hebraico era única. Então, os estudiosos que fizeram aquela tradução, chamada Septuaginta, 70 estudiosos, diz a tradição histórica, se reuniram para traduzir o Antigo Testamento para a língua grega, do hebraico para o grego. Eles escolheram a única palavra na língua grega que poderia se equiparar àquela palavra da língua hebraica. E o termo foi Senhor. Kyrios é a palavra grega, o vocábulo grego. Kyrios. Porque essa é a única palavra que denota divindade a esse ponto. Então eles fizeram a escolha dessa palavra e aplicaram essa palavra. Portanto, aqui nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo: quem chamar Jesus de Senhor está chamando de Deus tanto quanto Abraão, Isaac, Jacó, Josué, Jeremias, Isaías, Sofonias, Samuel, Davi e qualquer outra pessoa do Antigo Testamento, quando se dirigiu a Deus, usando essa palavra. Então, chamar Jesus de Senhor é colocá-lo no lugar único que o Antigo Testamento coloca Deus. É a mesma coisa. Então, essa é a primeiro artigo para alicerçar essa convicção sobre quem Jesus é. Em segundo lugar, folheia um pouquinho mais a sua Bíblia comigo e vamos lá em Isaías 45. Isaías 45, versículo 23. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho, e jurará toda a língua. É Deus falando. O que o apóstolo Paulo então fez? O apóstolo Paulo pegou um texto onde Deus está falando em voz direta, através do profeta, mas em discurso direto. E o apóstolo Paulo pega esse texto e diz: diante de Jesus,
todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Deus, Ele é Senhor. Então, o apóstolo pegou um texto profético e o aplicou a Jesus Cristo. Então, o segundo elemento do que nós encontramos aqui em Filipenses para sedimentar a nossa convicção sobre quem Jesus Cristo é um texto profético, aplicado diretamente a Ele, a Jesus. O terceiro elemento que sedimenta a nossa convicção sobre quem Jesus Cristo é o próprio atributo que se requer. Joelhos que se dobram, línguas que confessam que Ele é Deus. E o que é isso? É adoração. Se Jesus não é Deus, adorá-lo é idolatria. Por isso é que a reclamação de Jesus Cristo sobre si, a reclamação dos livros do Novo Testamento sobre Ele, é única e singular. Ele é Deus, Ele é o cumprimento da profecia de Isaías 45, e só Ele pode ser colocado em pé de igualdade com o Deus do Antigo Testamento. Então, são dois textos que para nós cristãos são fundamentais da nossa vida e do nosso cotidiano, Romanos 10 e Filipenses 2. Crer em Jesus significa confessá-lo, e confessá-lo significa assumir um compromisso vital, e crer nele dessa forma é preciso uma convicção sobre quem Ele é, e essa convicção nós temos no texto de Filipenses. Como eu disse há pouco, o senhorio e a soberania e o senhorio de Jesus Cristo sobre a nossa vida se estende às várias áreas e esferas da nossa vida. E a primeira que eu quero destacar é a área do nosso pensamento. Jesus reclama para Ele o senhorio da nossa mente. E aí nós temos alguns textos importantes para vermos juntos. O primeiro deles, no Evangelho de Mateus. Vamos novamente abrir e verificar esse texto. Mateus 11. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse convite que o Senhor Jesus Cristo faz de ir a Ele, de estar com Ele, de ser aliviado de uma situação alheia à vida de comunhão com Ele, é um convite também para que nós aprendamos com Ele. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. A palavra jugo, que é um instrumento que era usado para orientar os animais que puxavam os carros daquela época, um instrumento que era feito sob medida para cada animal que era usado para puxar os carros,
e um instrumento que era feito por carpinteiros, que era feito por pessoas que trabalhavam com madeira. Então nós encontramos Jesus Cristo nos dizendo que Ele tem uma proposta, que Ele tem um caminho, que Ele tem uma diretiva para a nossa vida e que ela pode ser aprendida com Ele. Aprendei de mim. Então esse grande desafio que o Senhor Jesus Cristo nos faz de aprender, a nossa mente é chamada a raciocinar nessa sintonia. Um outro texto que confirma esse chamado e essa esfera de soberania de Deus sobre nós é o Evangelho de João. João 8. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esses judeus que creram no Senhor Jesus Cristo precisavam agora reaprender até mesmo como ser judeus. Porque eles, sendo judeus por tradição, por linguagem sanguínea, na verdade não o eram pela fé de Abraão. E se você ler o contexto todo aqui, você vai ver que Jesus está tratando com pessoas assim. Então eles tinham que reaprender a viver. E então Jesus diz, permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como é que a gente vai vencer as propostas equivocadas que estão aí ao nosso redor? Todos os dias a gente tem que se defrontar com elas. Como é que a gente vai fazer escolhas? Muitas vezes a gente fica confuso. Qual caminho seguir, qual escolha fazer diante de várias circunstâncias. Quais são os valores que vão nortear as nossas opções, né? É sobre isso que Jesus está falando. Como é que a gente vai se libertar no mundo que tenta nos aprisionar, nos prender, com os seus equívocos, com as suas propostas, que a gente precisa discernir se são boas ou não. Novamente, a gente entende que é o senhorio de Jesus Cristo sobre a nossa vida que vai nos dar condição para esse discernimento e para essa atitude de fazer essas escolhas, não apenas que nos satisfazem momentaneamente, mas que de fato tem uma razão maior de ser. Eu já contei aqui, mas eu vou contar de novo uma experiência de um irmão nosso aqui, da nossa igreja. Ele trabalhava numa empresa, ele era responsável por essa empresa, responsável técnico. E os proprietários dessa empresa resolveram vender a empresa. Mas eles queriam receber por essa empresa o máximo. Mas para receber o máximo que estava na cabeça dos proprietários, eles precisavam vender a empresa com uma maquiagem, como se ela fosse mais do que ela era. Ela era boa, mas eles queriam que ela fosse extraordinária, que ela parecesse extraordinária. Então chegaram para esse nosso irmão aqui e falaram para ele, nós queremos que você faça isso. Que você dê à empresa essa aparência extraordinária. E agora, o que esse irmão vai fazer?
Ele falou, olha, essa empresa é boa, mas ela não é o que vocês estão dizendo que ela é. Ela não é. E isso eu não posso fazer. Eu não posso dizer isso. Porque eu sei o que essa empresa é. Sabe, ele iria ganhar muito dinheiro se ele entrasse naquela proposta. E por que ele não fez isso? Porque a vida dele está estruturada em valores que os proprietários daquela empresa não têm. Então, é nessa hora que uma mente orientada pelos valores de Deus sabe o que fazer. Sabe o que fazer. Segundo os Coríntios, a gente encontra novamente essa afirmação, né? Vamos lá? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E estando prontos para punir todas as obediências, uma vez completada a vossa submissão. Os sofismas são aquelas coisas que parecem verdade, mas de fato não são. São falsidades. E tem muita coisa no nosso mundo que parece verdade, que é uma falsidade. E a gente precisa estar atento a isso. Muitas propostas que a gente convive com elas todos os dias, muita propaganda. E a gente precisa saber discernir isso, para a gente não comprar coisas que realmente não deveriam estar conosco. O apóstolo Paulo está falando isso, que as nossas armas são poderosas em Deus para destruir isso, anular isso, para a gente ter discernimento. E o último texto que eu quero trazer para nós hoje é esse de Romanos 12. Especialmente o versículo 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A única maneira de nós não entrarmos na forma deste século é que nossa mente seja transformada, renovada, para a gente experimentar a vontade de Deus. Portanto, a soberania e o senhorio de Jesus Cristo sobre nós envolve uma maneira de pensar que seja coerente com Ele, que esteja estruturada nos ensinos dEle. E quando nós falamos dos ensinos de Jesus Cristo, é óbvio que eu estou falando de toda a Escritura, como eu já tenho falado aqui em algumas oportunidades. Toda a Bíblia é palavra de Deus e é palavra de Jesus Cristo, inspirada pelo Espírito de Deus e pelo Espírito de Cristo, que a Bíblia nos
apresenta como o Espírito Santo. Portanto, Jesus é Senhor do nosso pensar. Mas há uma outra área que também somos desafiados a reconhecer, que Jesus é o Senhor do nosso viver. Não só do nosso pensar, mas também do nosso viver. No Evangelho de João, capítulo 13, Jesus disse para os discípulos: vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Então, Jesus se coloca na figura da sua realidade, quem ele de fato é, Mestre e Senhor. Ele não só tem direito de nos ensinar, como de requerer a nossa obediência. Mestre e Senhor. Jesus fez isso de várias maneiras, e eu quero só destacar para nós agora como é que o apóstolo Paulo entendeu isso. E um dos textos que a gente descobre isso é Romanos 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Há uma nova proposta de vida para quem acredita em Jesus Cristo como Senhor e soberano da sua vida, que o apóstolo Paulo chama no versículo 4 de novidade de vida. Antes de Cristo, a vida é velha. É velha. Mas em Cristo é nova. É nova, somos nova criação e temos uma nova vida diante de nós. O apóstolo Paulo gosta também de usar o exemplo de uma roupa velha, que precisa ser despojada, retirada, e nós precisamos ser revestidos de uma roupa nova. Novidade de vida. Portanto, a nova maneira de viver, não viver mais acostumados ou rendidos à velha maneira, à maneira do pecado, mas há uma maneira agora diferente, segundo a vontade e o querer de Deus. E para que isso aconteça, o versículo 11 diz: considerai-vos mortos para o pecado.
É uma consideração que nós só conseguimos ter se colocamos Jesus, de fato, como a autoridade maior da nossa existência. E por último, penúltimo. Jesus é o Senhor do nosso servir. Todo cristão, todo discípulo é chamado a desenvolver um ministério. E de todos esses textos, quero ler apenas o primeiro, no Evangelho de Mateus, onde Jesus coloca de maneira muito clara essa questão. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Ninguém consegue servir dois senhores. É impossível, simplesmente não dá. Ainda mais dois senhores que pensam tão diferente um do outro. Não dá. Só dá para servir a um. E Jesus deixou isso bem claro para a gente. Não sei quantos de vocês conhecem aquela música do Bob Dylan. Você tem que escolher qual Senhor você vai servir. Vocês conhecem aquela música do Bob Dylan? Porque todo mundo serve a um Senhor. Não dá para servir a dois. É impossível. E por último, Jesus é o Senhor da nossa missão. Nós vivemos nesse mundo com um chamado, e o nosso chamado envolve realizar a vontade de Deus. Deus o exaltou acima de tudo e de todos, para que todo joelho se dobre ante Jesus Cristo e toda língua confesse Jesus Cristo é o Senhor. Esse chamado envolve uma vida, como já vimos aí, orientada pelo Senhor. Mas não só isso, esse chamado também envolve uma visão. Não só uma vida, uma visão. E a visão é todo joelho e toda língua. Uma das razões pelas quais nós estamos aqui hoje é porque aqueles que nos precederam tiveram essa visão. A história da evangelização e da forma como a fé cristã espalhou-se pelo mundo é maravilhosa e extraordinária. A Igreja de Jesus Cristo, humanamente falando, tinha tudo para morrer quando Jesus Cristo morreu. Tudo. Todos os ingredientes estavam ali para a igreja morrer. Todos os discípulos mais próximos de Jesus Cristo fugiram, com exceção de um, que foi João. Mas todos os outros sumiram. Mas a igreja foi reunida, renovada, revigorada, restaurada, e por 40 dias depois de ter ressuscitado, Jesus Cristo procurou cada um dos discípulos dele para fazer esse trabalho. E fez. E quando nós lemos o Novo Testamento, o livro de Atos dos Apóstolos, até mesmo as epístolas, nós encontramos também dificuldades enormes que eles enfrentaram,
Mas uma vez que eles tinham agora recebido o Espírito de Deus, eles estavam dispostos a ir às últimas consequências, em nome de Jesus. E a autoridade de Jesus Cristo estava com eles, e eles então venceram. E tem sido assim. A igreja vence as suas piores circunstâncias, os seus piores momentos, porque a autoridade de Jesus Cristo está na igreja. Ele se faz presente. A história da evangelização de Campinas, de como a igreja presbiteriana, por exemplo, chegou aqui, é uma história maravilhosa. Porque os missionários que vieram para a nossa região, os dois primeiros missionários, George Morton e Eduardo Lane, eles foram enviados para cá quando o país deles estava arrasado. Os Estados Unidos estavam numa guerra civil, terminando esse período, chamado a Guerra da Secessão. Era o pior momento da história daquele país. O pior. Mesmo assim, a igreja presbiteriana, chamada Igreja Presbiteriana do Sul, imagine vocês que tinha a Igreja Presbiteriana do Norte, e eles estavam brigando. A Igreja Presbiteriana do Norte enviou Ashbel Green Simonton, que chegou no Rio de Janeiro. A Igreja Presbiteriana do Sul enviou Morton e o Lane, que vieram para cá, para essa região. Humanamente falando, eles não deveriam ter vindo. Eles tinham que ter ficado no país deles para tentar reconstruir o país deles. Mas a igreja não trabalha só com o que é humano, com o que parece bem aos olhos dos homens. A igreja, ela tem uma visão que não é dela. Ela tem que trabalhar com as categorias de Deus. Então eles vieram. E uma das coisas mais lindas que aconteceu na história missionária do Brasil é que esses missionários do norte e do sul se reuniram aqui na cidade de Santa Bárbara para celebrar a ceia do Senhor. Ainda que lá nos países deles, os seus pares fossem inimigos, aqui eles estavam como servos de Deus. E por que isso é capaz de acontecer? Porque é o poder e a autoridade de Jesus Cristo. Quando Ele faz da missão dele também a nossa missão. Há muito mais que poderia ser falado, mas por hoje o tempo nos permite isso. Vamos encerrar então o nosso tempo aqui. Que Deus nos abençoe. Vamos orar de novo. Senhor, eu te dou graças pela oportunidade que o Senhor concedeu a cada um de nós de rever esses valores que são os valores essenciais da nossa fé, do nosso chamado. E agora nós pedimos que o Senhor nos ajude a desenvolvê-los em nossas vidas pessoais, tanto quanto na nossa vida comunitária. Porque nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom domingo para vocês. Deus os abençoe. Tudo bem, Guinho? Tudo bem, Deus abençoe. E guarde. Deus abençoe você também, meu irmão.